Olá, pessoal. Meu nome é Fernanda Badotti, sou professora no Departamento de Química do Cefet e hoje eu estou aqui para dar início a uma série de 4 seminários que eu idealizei num projeto de ensino. Esses 4 seminários, eles têm como objetivo utilizar a pandemia do coronavírus como um pano de fundo para a gente estudar questões médicas e microbiológicas, que são a minha especialidade, e também pensar, refletir sobre questões sociais e históricas. Para isso, nesse meu seminário inaugural, né, que começa hoje, eu convidei o professor Leandro de Andrade, que está aqui junto comigo. Leandro, te agradeço desde já a ter aceito o meu convite, é um grande prazer ter você aqui. E além desse seminário, esse primeiro seminário que a gente vai ter aqui com o Leandro, nós vamos ter ainda mais 3, né? Em cada um deles eu trouxe um convidado, eu convidei uma pessoa especialista da área para falar. A gente vai falar sobre o uso da biologia molecular como uma ferramenta para a identificação do vírus, para o diagnóstico. Então, atualmente a gente está ouvindo muito falar sobre qPCR, né? Sobre essa técnica que identifica o vírus com grande precisão. Então, um seminário vai ser sobre isso. Num outro, a gente vai falar sobre ferramentas de bioinformática para comparar sequências genômicas de organismos. Nesse caso, né, a gente vai usar o vírus como um exemplo. E a importância da gente entender a evolução que esses genomas virais sofrem ao longo do tempo para compreender os mecanismos de defesa e como a gente pode interferir nesses mecanismos para tratamentos, como, por exemplo, para propor uma vacina. E, por último, a gente vai falar um pouquinho sobre epidemiologia, da importância de ter os bancos bem atualizados, né, com números concretos, para que medidas seguras possam ser tomadas em relação ao controle da doença, como, por exemplo, nas políticas de flexibilização. Então, vamos dar início ao nosso seminário de hoje. Vou passar a palavra aqui para o Leandro, né? Então, o Leandro é professor no Departamento de Geografia e História, professor de História, né? Ele tem doutorado em História Social e ele vai falar um pouquinho para a gente sobre sociedade e saúde coletiva nas pandemias atuais. Leandro, está com você a palavra. Oi, Fernanda. Agradeço a você, ao projeto, por ter me convidado. Bom, eu venho aqui hoje para poder dar uma contribuição pequena, né, ao projeto, mas considero importante algumas reflexões relacionadas à saúde e à doença como processo social, ou seja, como que a história da ciência, a história da saúde e a história das doenças estão relacionados a processos políticos, sociais e econômicos específicos. Então, nós vamos dar alguns exemplos do passado, Fernanda, que ajuda a gente a refletir sobre essa relação entre ciência e aspectos sociais, políticos e econômicos que a gente tem vivido hoje com a pandemia da Covid-19. Então, é mais um convite a essa reflexão, para a gente entender como que na modernidade as sociedades passaram a se relacionar com as doenças e com a saúde e como que a gente pode pensar sobre isso hoje. Muito bem, então a proposta então desse encontro hoje é tratar de saúde coletiva, ciência e sociedade nas epidemias modernas. Bom, o objetivo aqui é tratar como que uma série de contextos econômicos, políticos, sociais e científicos do final do século XIX fizeram com que o enfrentamento de epidemias, de pandemias e de doença se tornasse de diferente. Então, as sociedades elas já convivem com doenças e epidemias há séculos. Mas no final do século XIX, com o desenvolvimento industrial, com o desenvolvimento da ciência moderna, vai ter uma nova forma de lidar com as doenças. E refletir sobre isso é importante. Então, o meu convite é que a gente reflita a doença e a saúde como um processo social. Esse conceito é fundamental, ou seja, como que a doença se espalha, como a doença é tratada e quais são os grupos sociais envolvidos nos temas relacionados ao enfrentamento das doenças. Então, no final do século XIX,
uma ideia de progresso, de modernidade meio que imperava no mundo ocidental. A ideia de que a ciência, o desenvolvimento da ciência, da tecnologia e da indústria era um sinal de que a gente estava indo para um lugar melhor, para o futuro. E esse futuro é o chamado de progresso. Então, aquelas sociedades que não tinham alcançado esse progresso, alcançaria se elas se submetessem a sociedades, vamos dizer, mais desenvolvidas. Então, uma ideia de civilização. E a ciência vai fazer parte desse contexto também, assim como as doenças e o atendimento à saúde. Uma das grandes características que transformam o tratamento das doenças e também das epidemias no final do século XIX é o crescimento das cidades. Você tem uma urbanização baseada na industrialização em diversas cidades do mundo ocidental, como Rio de Janeiro, no Brasil, São Paulo, BH, uma cidade que foi criada no finalzinho do século XIX, né? E também Nova York, Paris, Londres, que vão ser essas cidades que vão experimentar essa realidade nova, como cidades inchadas do ponto de vista demográfico e com a concentração de pobreza muito grande vão lidar com a saúde. Uma das alternativas foi a chamada criação da medicina social ou medicina sanitária. Então, os médicos aproveitavam o desenvolvimento das experiências científicas para poder orientar as autoridades públicas de como enfrentar as doenças. E uma delas foi as reformas urbanas, ou seja, organizar a cidade de uma forma melhor, mais higiênica para tratar das doenças. Ao mesmo tempo, essas cidades modernas vão ter que lidar com questões sociais relacionadas a questões de moradia, de pobreza e de higiene da população mais pobre. Em geral, o atendimento a isso foi um atendimento identificando as populações mais humildes, mais pobres, como vetores de doença e vetores da desordem. Então, a nossa aula vai falar um pouco sobre isso. Um exemplo do que eu estou falando são as reformas que ocorreram na cidade de Paris, no século XIX, que viraram modelo para o mundo. Então, aqui tem duas imagens, né, de uma Paris, dessa Paris antiga, né, que vai ser demolida, e da Paris moderna. A Paris moderna tem traços retos, avenidas largas, e a ideia aqui é justamente atender esse novo momento aí da medicina sanitária. O higienismo é fundamental para organizar essas cidades. No entanto, esse higienismo vai se aplicar também à sociedade, ou seja, determinados grupos sociais considerados, eles vão ser considerados grupos sociais vetores de doença. Então aqui tem uma ideia mesmo do racialista de que a pobreza é um sinal de uma inferioridade, vamos dizer assim, racial humana, né? É o chamado evolucionismo social. Existem grupos sociais mais aptos e os grupos sociais menos aptos, e isso vai ser muito presente no higienismo das cidades modernas. Um outro dado importante desse período, então, vamos lá, estamos falando de desenvolvimento industrial, estamos falando da ideia de modernidade, de progresso, e estamos falando de crescimento das cidades, e agora estamos falando também de um rápido desenvolvimento da ciência para tratar a saúde. Para isso, o desenvolvimento da microbiologia na segunda metade do século XIX foi tão importante, porque a microbiologia vai permitir o desenvolvimento de estratégia científica para o combate aos micro-organismos que causam as doenças. Um exemplo disso são as vacinas, que vão se multiplicar no final do século XIX e início do XX, justamente para atender essa demanda da cidade. Eu trouxe uma imagem do Pasteur como um exemplo desse início desse desenvolvimento da microbiologia. E o Brasil, como entra nisso? O Brasil tinha abolido a escravidão em 1888 e tinha inaugurado um novo sistema de governo, sistema político, a República, em 1889. E o Brasil já convivia com muitas epidemias, como a febre amarela, a varíola, há muito tempo. E o Brasil não tinha uma estrutura de atender, de combater essas epidemias.
Existiam alguns órgãos, mas muito poucos, assim. Em 1899, chega ao Brasil, pelo Porto de Santos, a epidemia de peste bubônica. Essa doença, que é transmitida pela pulga do rato, é uma doença que já aplacou a Europa há séculos atrás. E ela reaparece no final do século XIX e ela circula pelo mundo com esse desenvolvimento tecnológico. Ou seja, os navios a vapor estão circulando muito mais gente e mercadoria pelo mundo. E a epidemia de peste bubônica chega no Porto de Santos. O governo de São Paulo, então, envia para lá o médico Vital Brasil. O Vital Brasil vai ser um desses pioneiros de tratamento das epidemias no Brasil. E o Vital Brasil vai identificar a característica epidemiológica por observação clínica e por prova bacteriológica que aquela epidemia que estava ocorrendo em Santos é de fato a peste bubônica. Por que isso é importante? Porque o Instituto Soroterápico de São Paulo, que é hoje o Instituto Butantan, foi criado justamente para o atendimento dessa doença. Ele foi criado como uma espécie de filial do Instituto Bacteriológico, que era coordenado pelo Adolfo Lutz. É neste período que nasce o Instituto Soroterápico Federal no Rio de Janeiro, que é hoje a Fundação Oswaldo Cruz, e a Fundação Ezequiel Dias, aqui em BH. Esses órgãos são muito importantes porque eles nascem para atender essa demanda de epidemias urbanas e eles existem até hoje. Eles, por exemplo, são os órgãos públicos que estão produzindo os testes da Covid-19. Então, é muito importante entender o contexto da criação desses institutos. Essa é uma imagem da Fundação Oswaldo Cruz, que é a principal instituição de atendimento a epidemias no Brasil e produção de vacinas com pesquisas científicas avançadas. Então, esses órgãos públicos, eles foram criados como uma espécie de resposta a essa série de epidemias que ocorre com o crescimento das cidades no final do século XIX e no início do XX. Em 1903, é criada a Diretoria-Geral de Saúde Pública pelo presidente da República, Rodrigues Alves, e quem vai coordenar vai ser o Oswaldo Cruz. E o Oswaldo Cruz vai ter uma missão nada fácil, atacar as epidemias de febre amarela, varíola e de peste bubônica. Veja bem, essa diretoria no máximo atendia a capital federal, que era o Rio de Janeiro. Então, muitas cidades estavam meio que a ver navios diante dessas epidemias. O Oswaldo Cruz, ele vai liderar uma campanha de vacinação e vai conseguir convencer o governo de tornar a vacinação contra a varíola obrigatória. Então, esse é um contexto importante para a gente entender como que as autoridades públicas tratam a saúde e a doença. Aqui, o Rio de Janeiro, por exemplo, vivia uma série de reformas urbanas que destruíam as casas humildes da região do centro, chamados cortiços, e construíam avenidas largas. Nesse mesmo contexto, acontece a obrigatoriedade da vacinação contra a varíola. E a população, vamos dizer assim, ela vai entender essas medidas médicas também como uma medida de exclusão social, porque havia por parte das autoridades públicas essa ideia, como eu disse lá no começo, de olhar para a saúde, olhar para as populações mais pobres, e no caso do Brasil, a população negra, né, lembrando que a escravidão tinha sido abolida há poucos anos, essa população como vetor de doença e de desordem. Então, fazer o higienismo social das áreas centrais era um dos objetivos. E isso se misturou com as campanhas de vacinação e dos combates às epidemias. Várias charges saíram no jornal e Oswaldo Cruz virou uma espécie de inimigo dos pobres, inimigo do povo, porque diziam que as vacinas que ele propunha e as medidas que ele propunham iriam, vamos dizer assim, provocar mais a morte das pessoas. Isso tem a ver, então, com esse início de uma educação científica pública e de um tratamento científico, vamos dizer, um tratamento coletivo das doenças no Brasil. Isso está se iniciando. Muito bem. Em 1918, o Brasil, então, vai enfrentar o maior desafio de todos. Veja bem que eu citei algumas epidemias, varíola, a febre amarela, a peste bubônica. Em 1918, portanto, 15 anos depois da criação daquela diretoria, o Brasil vai enfrentar esse maior desafio, que é a pandemia da gripe espanhola. A gripe espanhola
há uma certa dúvida do lugar de surgimento, mas é provável que ela tenha surgido entre soldados americanos que foram para a Europa com a doença e espalharam entre soldados e civis na Europa. Ela recebe o nome de gripe espanhola porque a Espanha estava neutra na guerra e a Espanha pôde divulgar a doença e os países em guerra censuraram a divulgação da doença. No Brasil, a doença chegou num navio de imigrantes em setembro de 1918, um navio que vinha da Europa. Esse navio de imigrantes aportou em Recife, em Salvador, no Rio de Janeiro e seguiu para a Argentina. Nesse navio morreram algumas pessoas e aí iniciou a desconfiança de que havia uma epidemia de uma doença respiratória que não se sabia qual é. Os jornais brasileiros, quando começaram a ter as notícias de mortes aceleradas por gripe espanhola, em setembro de 1918, eles acusaram, por exemplo, a Alemanha, o Brasil tinha entrado na guerra ao lado dos aliados, e os impérios centrais, o Império Austro-Húngaro e o Império Alemão, seriam os adversários do lado que o Brasil estava. E havia acusação sobre a Alemanha de espalhar a doença pelo mundo pelos submarinos de guerra alemão. Então, a doença já chega no Brasil com uma fake news, né? Então, atender essa doença e entender que ela é grave e que ela matava rapidamente demorou um pouco no Brasil, e isso custou muitas vidas. Então, a revista Careta, ela publica esse artigo fazendo críticas aos cientistas e à diretoria de saúde pública. Então, o título era Ameaça da Medicina Oficial da Ditadura Científica. Então, a Diretoria Geral de Saúde Pública, tomando providências ditatoriais, ameaçava ferir os direitos dos cidadãos com uma série de medidas coercitivas, preparando todas as armas da tirania científica contra as liberdades dos povos. Então, essa reação que saiu aí, né, em outubro de 1918, por parte de alguns políticos, por parte da imprensa, foi uma reação negativa ao início do enfrentamento pelo governo. E isso lembra a gente de algumas situações que têm acontecido agora. Essa coisa de como que as medidas científicas são tratadas como autoritárias por quem não aceita essas medidas. Naquele tempo havia muita desinformação sobre a gripe espanhola. Hoje em dia, a desinformação não é tão grande. A gente vive um enfrentamento mesmo de interesses políticos, econômicos contra as medidas de isolamento social, por exemplo. Mas a própria imprensa, que no início não acreditou muito na gravidade da doença, depois criticou o governo. Então esse é um recorte de jornal também, do final de outubro de 1918, com o título Rio é um vasto hospital. Então, no Rio de Janeiro, muitas pessoas adoeciam, morriam rapidamente e não havia local para tratar as pessoas. Eram galpões, às vezes até na rua. Então, a chamada invasão da influenza espanhola, que era como se chamava, né, a gripe espanhola, e eles estão acusando aqui a desídia criminosa do governo, que o jornal está chamando. O que é a desídia? É uma espécie de negligência do governo. Então, o governo não conseguiu atender, demorou a acreditar que a epidemia era grave e também a população. A consequência foram 2 meses de verdadeiro terror em grandes cidades como Recife, Salvador, Rio de Janeiro, São Paulo, porque foram dias de terror. Porque as pessoas ou morriam em casa, porque não eram atendidas, não tinha espaço para ser atendida. Vamos lembrar que não havia hospital público no Brasil na Primeira República. O governo da Primeira República tinha um princípio liberal de que não havia uma intervenção do Estado no atendimento, por exemplo, a direitos trabalhistas ou direitos sociais. Isso faz com que as Santas Casas de Misericórdia, que eram hospitais, vamos dizer assim, hospitais de caridade, são essas Santas Casas que atendiam as pessoas, mas mesmo assim morria muita gente, que as pessoas já chegavam num estado muito deteriorado da doença. O chá da meia-noite é uma das fake news, porque diziam que o chá da meia-noite era um chá que a pessoa tomava quando chegava à noite na Santa Casa de Misericórdia e amanhecia morto. Então esse caos e essa mortificina se multiplicou pelas grandes cidades, foram 2 meses de terror. Os jornais publicavam e as próprias inspetorias de saúde públicas locais
elas divulgavam medidas que eram verdadeiros enganos, assim. Uma delas foi o sal de quinino, que é uma substância que se usa para fazer a água tônica, por exemplo, que em alguns vídeos que circulam no WhatsApp, aqui no Brasil hoje, dizem que cura, né, a Covid-19, então isso provaria que a Covid-19 seria uma doença não muito grave. E essas ideias circulavam também na gripe espanhola. Muito bem. Então a mortificina foi muito grande e os corpos das pessoas muitas vezes eram lançados na rua pelos parentes com medo dos corpos contaminarem as pessoas em casa. Então haviam corpos acumulados pelas ruas. Nos galpões criados para atender as pessoas e nas santas casas, muitas vezes os corpos se misturavam com os doentes. Então foram 2 meses de verdadeiro terror. Muito bem. Uma das notas interessantes de observar que as mortes foram tantas e tão rápidas que os coveiros fugiram do cemitério porque não davam conta de fazer os enterros, não tinham espaço para fazer os enterros e não tinham nem pessoas para fazer os enterros. E a polícia começou a recrutar, inclusive presos, pessoas que estavam andando na rua para poder levar obrigatoriamente para os cemitérios para realizar os enterros. Bom, a gripe espanhola ela vai se dissipando ali para o finalzinho do ano de 1918. O Rodrigues Alves, que já tinha sido presidente do Brasil, ele foi eleito em 1918 para o novo mandato, mas não assumiu porque estava doente de gripe espanhola e morreu em janeiro. Então, todo esse caos da gripe espanhola no Brasil em 1918 fez com que as autoridades começassem a debater que o Brasil não tinha uma estrutura para combater as doenças. Então, você tinha apenas aqueles institutos criados em algumas cidades para fazer vacina, por exemplo. Não tinha uma estrutura. Então, foi criado o Departamento Nacional de Saúde Pública, que foi coordenado pelo Carlos Chagas, que é um importante médico mineiro, né, que do combate a essas doenças que assolavam as cidades no início do século XX. O departamento, então, é a primeira instituição nacional que foi criada para atender essas epidemias, como a tuberculose, a malária, né, a febre amarela e doenças venéreas. Seria a base para um Ministério da Saúde que ainda não existia. E aqui é importante a gente fazer uma reflexão. Leandro, então a mortificina foi tão grande no mundo, 50 milhões de pessoas, no Brasil talvez muito mais que isso, mas estima-se que foi 35 mil pessoas, e essa morte tão rápida e por ser uma doença nova, mas também por não haver uma estrutura, vamos dizer assim, de alcance nacional que cuidasse das doenças. E aí eu resolvi trazer aqui algumas informações. Por que a gente não tinha um sistema que conseguia atender e acolher os doentes e nem fazer as prevenções de alcance nacional? O que existia no Brasil eram as caixas de aposentadorias, que foram regularizadas em 1923. O que eram as caixas de aposentadoria? Era um recolhimento de dinheiro dos próprios empregados, de firmas, de fábricas, e uma espécie de montante que ficava guardado para o atendimento no caso de acidentes, de doença e no caso de aposentadoria. Ou seja, o sistema não era público, era dos próprios trabalhadores e principalmente trabalhadores de fábricas. Então, portanto, não alcançava boa parte da população brasileira que vivia no campo. Em 1932 foi criado o Instituto de Aposentadorias e Pensões, já no governo Vargas. Então, a partir de 1930, você tem um modelo econômico, político-econômico do Brasil, com maior intervenção do Estado. E o governo vai regular esse instituto para poder atender esses trabalhadores, mas aqui só os trabalhadores formais. Atender, repetindo, em acidente e doença e aposentadoria. E esse dado ele é relevante para a gente entender, inclusive, o sistema de saúde que a gente tem hoje, porque o estudo de aposentadorias e pensões era voltado para o trabalhador formal. Então, a grande massa do povo brasileiro não tinha sistema, continuaram sendo aquelas santas casas de misericórdias, os institutos de caridade que atendiam os pobres. Então, o Brasil não tinha uma política nacional de saúde e não tinha um sistema que atendia a população, mesmo aqui na década de 30, com esse governo do Getúlio Vargas, com atendimento maior, vamos dizer assim, à classe trabalhadora em seus direitos.
Em 1965, já na ditadura militar, é criado o Instituto Nacional de Previdência Social, o famoso INPS, né? Quem conversar aí com os avós ou com os pais, eles vão dizer que esse instituto era um lugar sempre formado, onde se formavam muitas filas, né? Por quê? É onde o trabalhador buscava um recurso, um atendimento de saúde e buscava a aposentadoria. Ele foi regularizado em 65 e funcionava assim. O trabalhador, quando adoecia, ele procurava o INPS e o INPS comprava o serviço do setor privado hospitalar para atender a doença do trabalhador, ou seja, do segurado do INSS. Esse modelo é chamado pelos especialistas de modelo hospitalocêntrico. Por quê? Porque ele tratava apenas a doença. Ele não tratava a integridade da saúde do cidadão brasileiro. Então, esse modelo hospitalocêntrico e curativo, ele é importante para a gente entender, então, que só uma parcela da população tinha acesso, e mesmo assim é um tipo de acesso que não pensa na prevenção e no atendimento básico até o mais complexo. Ele é curativo e hospitalocêntrico. Em 77 é criado o INAMPS, que é um órgão derivado do INPS, que vai continuar com o mesmo modelo. Ele é privatista, no sentido de que ele compra os serviços do setor privado, ele não atende a todo, que ele atende só apenas o trabalhador formal, e ele é só hospitalocêntrico. A epidemia de meningite, na década de 70, ajudou a criar um pensamento sobre a necessidade de um sistema público de saúde no Brasil. A ditadura militar negou a existência da doença durante muito tempo. E isso custou a vida de muitas pessoas. O Brasil, a epidemia começou em 71, teve um novo surto em 74 e as vacinas começaram a ser aplicadas em 75. Esse exemplo é importante para mostrar como que a ditadura ela escondeu os dados e não havia um sistema de informação público sobre doenças no Brasil. E isso a gente não sabe até hoje os números da epidemia de meningite. Essas informações todas que eu falei, elas são importantes porque no final dos anos 70 nasceu o movimento sanitarista, que é um movimento de organizações que defendem o atendimento de saúde, de organizações médicas, que naquele contexto ali de desgaste da ditadura militar e na luta pela redemocratização, como outras organizações, ela defendia determinados direitos para a população. E defendia um pressuposto que é fundamental para entender o SUS hoje, que é a saúde como um direito de todos e uma obrigação do Estado, e um atendimento de saúde que seja universal, ou seja, para todos e integral. O que significa ser integral? Que vai atender o cidadão, por exemplo, desde o pré-natal, quando a mãe está grávida, nas vacinas do bebê, vai fazer o atendimento básico de saúde nos postos, vai fazer campanhas de prevenção, como a gente conhece, por exemplo, as campanhas de dengue, né? E vai fazer a vacinação. E o Brasil hoje, então, tem um sistema de vacinação muito complexo e muito bem construído por conta dessa concepção que o movimento sanitarista trouxe. A Constituição de 1988 referendou esse sistema de saúde como universal e integral. E em 1990 foi criado o Sistema Único de Saúde, que é um sistema descentralizado, os recursos vêm do governo federal, estadual e do governo municipal, e o atendimento, a gestão é conforme a realidade local. E estender a realidade local é muito importante para poder combater as doenças, sobretudo as epidemias. Então, a gente, apesar dos problemas que a gente vem enfrentando, existe hoje, por conta dessa história que eu narrei aqui, um sistema de saúde organizado e descentralizado para atender a população, né? Então, isso tudo para a gente entender que a saúde, ela, por exemplo, é um direito de todos, né? Ela não é como se pensava lá no início do século XX, né? As pessoas mais humildes não são vetores de doença, elas precisam ser atendidas com a integralidade e a universalidade que o direito constitucional lhes aplica. Então, por isso que é importante a gente fazer essa trajetória. Eu vou encerrando por aqui. Para quem gosta de mídias sociais, existe o podcast Arquivo S, Senado na História,
tem um episódio sobre a devastadora gripe espanhola, é muito interessante, porque ele mostra como que as autoridades públicas trataram a doença lá na crise de 1918. Recomendo também o livro Na Saúde e na Doença, História, Crises e Epidemias, que fazem reflexões tanto sobre o passado quanto sobre o presente na questão das epidemias. E aqui eu encerro fechando na proposta inicial, que era o quê? Da gente tratar a saúde e a doença como um processo social e entender os aspectos sociais e políticos que estão relacionados ao combate às doenças. Essas são as referências que eu usei na aula. Muito obrigada, Leandro. Quando eu pensei nesses seminários, meu objetivo era justamente trazer para a gente um pouquinho desse raciocínio mais amplo, né, sobre todas essas questões de coletivo, de sociedade, que vem muito à tona, né, nesse momento de pandemia. Então, acho que é um momento muito adequado para a gente pensar e acho que você trouxe esses pontos aí históricos todos para a gente refletir muito, né? Então, muito obrigada. E eu convido você e a todos a assistirem os nossos próximos seminários, né? Tem mais 3 aí pela frente. O vídeo vai ficar disponível durante uma semana e aí tem todas as referências aí do Leandro para o pessoal procurar e se aprofundar um pouco mais. Obrigada, gente. Agradeço também. Tchau. Tchau, tchau.